darkness will turn to brightest day. Then let us all take courage, for we're not left alone. The lifeboat soon is coming to gather the human soul. Then cheer, my brother, cheer, oh cheer, our trials will soon be o'er. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming to gather our human soul. The lifeboat soon is coming. By eyes of faith I see, as she sweeps through the water to rescue you and me, and land us safely in the port with friends we love so dear. Get ready, cries the captain. Oh, look, she's almost here. Watch the atomic bombs. You can tell she's nearly here. Oh, cheer, our trials will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to find. A lifeboat soon is coming. Now, friends, if we within the ocean fill, and were the sky a partner made, where every storm on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how fathomless and strong, it shall forevermore the saints and angels. In your heart now, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for who? For me. Because I promise I'll believe. O Lamb of God, I come tenderly, mercifully, just as. Just walk right to Him by faith. Believe that He's standing right there by your side. He is. Ding not to rid
my soul. How much now? Of one temper, malice. To him whose blood can cleanse each spot. Oh, Lamb. By faith I walked to the cross this morning. I lay my burdens down. And then in Italy we found almost the same thing. Logo, na Itália, encontramos quase o mesmo. And many different parts of the world, when you go into the nations, you find the spirit of the nation. E em muitas partes do mundo, quando você entra a diferentes nações, você encontrará que cada uma tem seu espírito em particular. I remember the Holy Spirit giving me a warning not to go to the YMCA in Finland. Me recordo como foi que o Espírito Santo me avisou que não entrasse na Inca, na Finlândia, um certo lugar como um hotel. I didn't know what it was about. Come to find out they had bath women there. Eu não sabia de que se tratava, porém encontramos que ali tinham mulheres dando banhos. When I stayed away and I would not go in with Dr. Munyon and them for a swim. Eu me apartei e não quis entrar com o Dr. Munyon e os demais para nadar. And I found out those scrub women scrubbed the man. E descobri que essas mulheres lavam os homens. And I said, that's not right. E lhes disse, isso não é correto. Well, he said, Brother Branham, that's just as much right as your nurses is in the United States. Então me respondeu, ora, irmão Branham, é tão correto quando vocês ali na América, com suas enfermeiras. Said they're trained for that. Estas mulheres têm sido treinadas para isso. I said, I don't care how much you're trained, it never was intended that way. Lhe disse, não me importa quanto treinamento tenham, nunca foi intenção de Deus que fossem assim. God covered them up and made them different. Right? Deus as cobriu e as fez diferentes. Correto? But they pay no attention to it. Porém, eles não deram atenção a isso. They were Finns, wonderful people. But it's the spirit of the nation. Eram finlandeses, gente maravilhosa, mas aquele era o espírito da nação. Wherever you go, you find the spirit of a nation. Onde quer que você vá, encontrará o espírito dessa nação. You come to America, you've really had it then. That's the worst of all. E se você vem à América, aqui encontrará algo tremendo. Esse é o pior de todos. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida.
Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. É a escritura oficial para os cultos de quarta-feira. São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. E nós vamos cantar o hino de número 176, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo amigo encontrarás consolo, paz e seu perdão. Sem temor tu receberás, ó vem, sem demora, Salvador, porque Graças a Deus, irmão José Fialho Júnior. Boa noite a todos com Jesus. O irmão Lucas Michelino comunica ao pastor Joaquim Gonçalves e toda a igreja que estará ausente dos cultos do fim de semana próximo por motivo de viagem a trabalho. E aproveita para pedir orações da igreja pela viagem. Seu nome já fica incluso, irmão Lucas Michelino. Deus abençoe. Nós vamos orar por estes pedidos, estas pessoas que enviaram seus nomes. Se você também tem um pedido, quer fazê-lo conhecido a Deus, levante sua mão e ore por estas pessoas. Priscila Neves, Vitória Neves, Marcos Caixeta e família,
Seridan Jorge, Cláudio Honor Alves Ferreira, Maria Mariano Ferreira, Maria Helena Alves dos Santos, Marta Alves de Sena, Geni Alves de Almeida, Ana Paula Alves dos Santos, Silvia e família, Manuel Fernandes e família, Vandim Cândido Rosa por cirurgia, Maria do Carmo Vasconcelos e família, Cristiane Gonçalves dos Santos, João Bibiano Malheiro e família, Fernando Alves Ferreira Brito, Maria Valentino Alves Ferreira Brito, Marcos Vinícius Ferreira Franco, Irineu Custer e família, Rosa Araújo Siqueira, Danilo Araújo Siqueira Lima, Valdeci de Oliveira e família, Reginaldo Pereira de Oliveira, Fernandes Pereira de Oliveira, Davi Cláudio da Silva, com levantar de mãos. Elizabeth Pires de Moura e família, João Evaristo de Moura. E pela viagem de Luiz Carlos Melo, William Gomes, Daniel Adorno, Samuel José, Florentina Maria dos Santos, Marta Souza Gomes, Josué Neiva da Silva, Vitor Hugo Macedo e família, Maicon Duanes e família, Leandro Bueno Chaves e família, Josué Valim e família. E o recanto, temporada no Recanto da Fé. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai Celestial, nós entregamos estes nomes a Ti, apresentando ao Senhor cada necessidade, das quais o Senhor é conhecedor de todas elas. Que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger, dar saúde, livrar de todo o mal, guardar na viagem, abrir as portas ao emprego, ó Pai, estar naquele momento terrível, na cirurgia, num leito de enfermidade, que o Senhor se faça presente, ajudando, dando forças para suportar toda luta, toda prova, todo mal. Pedimos, ó Pai, pela temporada no Recanto da Fé, toda preparação, todos que irão trabalhar ali, todos que irão passar a semana, o nosso pastor, sua família, ó Deus, pedimos por tudo que o Senhor esteja à frente de cada trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O irmão Ezequiel vai cantar o hino especial desta noite. O Deus de Abraão. É do cantor cristão, número 14. Vamos ouvir.
Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão, louvar, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em todo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna redenção, ó meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu me preparou, eu subirei na glória, hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor, e para sempre engrandecer
Amém, graças a Deus. Deus abençoe o irmão Ezequiel. E nós cumprimentamos a todos que estão participando deste culto conosco através da internet, os irmãos e as igrejas na Bahia, Guanambi, Irecê, Maracás, Maragogi, e Monte Pascoal. Em Goiás, Recanto da Fé, Caiapônia, Gameleira de Goiás, Mineiros, Nazário, São Luís de Montes Belos e Vianópolis. Patos de Minas em Minas Gerais, Sonora no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, Barra do Garças e Pedra Preta. No Pará, Breu Branco e Tucuruí. Itaboraí no Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Norte, Parelhas, Santa Cruz e Santana do Seridó. Chapecó em Santa Catarina. E em São Paulo, Capão Bonito e Sorocaba. Na Espanha, Patrícia Pereira Camilo, e nos Estados Unidos, Wesley Schneider e Paulo Celestino e família. No Japão, Erasmo Rocha. São 24 igrejas, 1.026 conexões, aproximadamente 3.510 pessoas assistindo. Deus abençoe a todos vocês. Vamos todos cantar o nosso corinho oficial das noites de... sim, Recanto da Fé, com a presença do pastor Joaquim Gonçalves, família, pastor Joaquim Gonçalves e família, pastor Boaz Lopes e pastor Isaías Alves e todos os demais aí. Obrigado, pastor Gideão. E Deus abençoe a vocês então, aí no Recanto da Fé, o nosso abraço fraternal. Vamos cantar Fé para Vencer. Vamos todos louvar ao Senhor. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doenças e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer, a minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer, tenho coragem e fé pra vencer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar, sei que também Ele vai me curar, com seu poder de mim vai expulsar todos os problemas, doenças e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer, a minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer, tenho coragem e fé pra vencer. Amém, graças a Deus. Evangelista Fabrício Ramos. Amém, né? Louvai ao Deus de Abraão. Muito gostoso, gente. O hino, esses hinos mexem com a alma mesmo. Estamos aqui prestigiando este Deus que nos salvou e nos purificou de todo o pecado. Você quer louvar o Deus de Abraão? Louve o Deus de Abraão. É o Deus de Abraão, é o mesmo Deus que você serve. Pode louvar, louva com vontade. Você quer expulsar esse demônio? Louva o Deus de Abraão. Este Deus de Abraão disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê no Deus de Abraão? Então estes sinais te seguem. Você crê no Deus de Abraão? Então se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Glória! Nenhum dano. Já ouvi testemunho de um irmão, uma certa vez, nas nossas reuniões, tinha uma filha dele que queimou com água. O médico disse que ia ficar marcas. Ele disse que ajoelhou ali no pé da cama e disse: Senhor, eu tenho te servido, tenho buscado te servir. Em outras palavras,
eu sou uma descendência de Abraão. E tu disseste que a tua semente possuiria as portas do inimigo. Irmão, não ficou uma cicatriz. Este Deus de Abraão disse isso, e imporão as mãos sobre os enfermos. Foi o Deus de Abraão. Disse, e imporão as mãos e os curarão. Não é talvez os cure, e os curarão. Você tem que se aproximar crendo nisto. Ele não disse, talvez você seja, vá lá. Ele disse, e imporão as mãos e os curarão. Esse Deus de Abraão, um dia foi pendurado no Calvário, e pôs fim ao assunto do pecado, pôs fim ao assunto da derrota. Um filho de Abraão não tem que andar derrotado. Um filho de Abraão não anda de cabeça baixa, descrendo de sua salvação. Você é uma semente dele, herdeiros da promessa. Oh sim, louve o Deus de Abraão. Olha o que esse Deus de Abraão disse para ele, quando ele estava triste, abatido. Isso é para nós, Gênesis capítulo 15, olha só, Deus anima Abraão. Você veio aqui para ser animado, você veio aqui para sair daqui forte, com Deus de Abraão em seu coração, pronto para chegar aonde você tiver que chegar, e olhar na face do inimigo, e enfrentá-lo pela fé, crendo no impossível, crendo contra a esperança. Essa mensagem, crendo em Deus, o irmão Branham diz isso. Como que pode um homem já velho, esposa velha, e aquele homem debaixo de uma árvore triste, pode saber de uma coisa, meu irmão, Deus sente a sua tristeza. Quando ele viu Abraão lá e viu daquela forma, ele disse, agora eu vou lá ter com ele. Abraão viu, nós ouvimos na escola dominical, quando ele olhou, vinha lá 3, era o Deus de Abraão. Eu vim te confortar, Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão. Esse é o recado de Deus esta noite. Não temas. Ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou-lhe dar-lhes o seu reino. É você que está todo torto mesmo. Agradou a ele dar o reino. Fazer o quê, gente? Ele quis assim, é soberania. Ele disse, eu não te chamei porque era uma grande nação. Então ele disse, não temas, eu sou o teu escudo. Você está ouvindo isto? Pega essa escritura para você, filha de Abraão. Ele está dizendo aqui que ele é seu escudo, o Criador de todas as coisas, aquele que desceu à região dos perdidos, e voltou com as chaves da morte e do inferno, e apareceu para João e disse, não tema, João, eu sou aquele que vivo, fui morto, mas eis-me aqui. E eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Aonde estava as chaves do reino? Na mão do outro filho de Abraão, que saiu ligando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Filho de Abraão crê no batismo verdadeiro. Filho de Abraão não tem trindade. Filho de Abraão no V3, quando ele viu, ele disse, meu Senhor. Ele viu 3, mas ele reconheceu lá. E ele não viu senhores não, ele viu o Senhor dele. O Senhor que apareceu, o Senhor que o chamou. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Amém.
aqui na mensagem, nesta mensagem, e de dizer aos meus discípulos, profeta, ele vem contando aqui sobre Abraão. Espere só um momento aqui, gente. É bom demais, não é? Falar deste Deus de Abraão. Isso não alegra sua alma? Alegra. Se põe o espírito para correr, irmão. Nós ouvimos a voz desse profeta, eu ouvindo ali, pensando, meu Deus, mas que coisa boa. Mas me ajuda a ouvir isso lá em casa. Me ajuda a arrumar um cantinho para me ouvir isto, porque eu preciso. É a voz do sétimo anjo. E esta voz se estende na boca de anjos. 6 horas da manhã, 6:30 da tarde, às 18 horas da tarde, e aí você vai se alimentando do Deus de Abraão. Ele diz aqui, agora bem, se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero lhe perguntar algo. Aqui talvez com 120 anos eu recebi esse rapaz, e a pobre Sara mal consegue andar por aí, ela está tão velha, ela está tão enrugada e quase totalmente acabada. Estou aqui, um homem idoso, tenho que me apoiar no cajado, e andando assim, quase não consigo andar talvez, estou tão velho. E rapaz jovem aqui, eu vi que tu disseste, mas o que queres dizer? Que tenho que matá-lo? O irmão Brando dizendo, talvez Abraão estivesse dizendo isso, né? Conjecturando em sua mente, mas ele disse, talvez se Abraão dissesse isso. Agora o senhor quer que eu mato? Primeiro isso dilacerar meu coração, vai dilacerar meu coração. Então serei o pai das nações? Como tu vais matá-lo? Não, Abraão não fez isso. O irmão Brando disse, talvez ele teria feito isso. Agora ele diz assim, ó, mas Abraão não titubeou. Ele leva o rapaz e ali, deixa eu adiantar aqui, gente, um parágrafo 30, crendo em Deus, 90. A senhora aqui pode dizer, como vou andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, não sei. Talvez outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Brana. Eu vou morrer. Não é disso que estamos falando aqui esta noite. Essa é a coisa natural. Veja, você pode olhar para qualquer destas coisas, você nunca viverá, mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez, e esta promessa está dentro de você, em nome de Jesus Cristo. O Senhor continue vos abençoando. Amém. Doente eu já fui, curado já estou, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Esse nome tem poder, esse nome tem valor. Glória, aleluia, glória ao Salvador. Doente eu já fui, curado já estou, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, evangelista Eliezer Cavalcante. Graças a Deus, o Senhor é a força da nossa vida. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Você chega triste aqui, você chegou aqui abatido, mas você começa a ouvir essas palavras, e nesta hora você já se sente alegre, o seu coração começa a se regozijar com a palavra de Deus. Ela vai de encontro com a sua necessidade. Nós estamos aqui para sairmos melhores do que entramos, e se você crer de todo o seu coração, se você tiver fé de todo o seu coração, você vai sair daqui com aquilo que você veio buscar. Ouvimos sobre Abraão, e aqui na mensagem o manto usado, a partir do parágrafo 64, o profeta diz, agora
isto tem que ter motivos sinceros, honestidade no coração, simplicidade nos olhos, mantendo seus olhos na promessa. Mantenha os seus olhos na promessa esta noite. E qual é esta promessa? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você está doente nesta manhã, se você está aflito, há uma grande promessa, não de Elias, mas de Deus, Ele mesmo. Se puderes crer quando orardes, crede que obterás o que pedirdes e recebereis. O que você está precisando nesta noite, seja qual for a sua necessidade, quando orardes, ore crendo nisto, e você vai receber o que você veio buscar. Não importa o que o médico diga, o quanto que isto ou aquilo vá, mantenha-se sincero na promessa, não tire os seus olhos da promessa de Deus, sintonize a sua fé com isto nesta hora. Há uma promessa, se puderes crer, tudo é possível àqueles que creem. Esta é uma promessa, tudo é possível àquele que crê, não é isto ou aquilo, não, é tudo. Por mais difícil que pareça o que você precisa, creia que você vai receber isto. E isto é o que pela graça de Deus almejo fazer. E sei que cada diabo do inferno correrá disto, mas pela graça de Deus eu almejo manter os meus olhos na promessa. Você almeja isto nesta noite? Manter os seus olhos nessa promessa divina? O que precisamos hoje é de fé na promessa de Deus, e não prestarmos atenção alguma no que este ou aquele diz. Abraão manteve os seus olhos na promessa de Deus. O que mais ele tinha? No natural dele não tinha esperança mais, mas ele manteve os seus olhos na promessa que Deus havia feito para ele. E é isto que nós estamos fazendo nesta noite. Mantenha os seus olhos nesta promessa. O profeta conta um testemunho no parágrafo 76. Há poucas semanas atrás, a irmã Wood aqui e o irmão Wood, dois amigos nossos do peito aqui na igreja, eu estava em Michigan com meus amigos Léo e Jenny. Havíamos deixado a reunião de Chicago e saímos com algumas pessoas dali para uma caça de veados com arco e flecha. E no meu caminho de volta, minha esposa havia conseguido falar comigo e ela disse: ore pela mãe da senhora Wood, um câncer tem estado comendo a sua face. E disse: eu nunca vi a irmã Wood tão alarmada, ela está chorando. A irmã Wood sempre tem sido uma heroína na fé, desde que Deus curou o filho de uma perna aleijada e a curou de tuberculose e outras coisas, mas ela havia cedido. O problema estava grande demais. Ali no quarto, naquela noite, nós oramos. Ao entrar, a senhora Wood disse: irmão Brana, nós venceremos. Irmão Brana, nós venceremos naquela situação difícil, mas a fé dela estava em movimento. Nós venceremos, não importa a sua condição, irmão, pela fé você vence nesta noite, você vence essa enfermidade. E fomos até a sua mãe que estava em Louisville, e ela tinha um câncer ao lado do seu nariz, e o médico havia mexido ali, espalhando, até ficar apenas um pequeno anel do lado do seu nariz, e a 1/8 de polegadas do seu olho. Apenas o osso ali, havia comido o mais rápido que poderia comer. Entrei no quarto e me ajoelhei e eu disse: eu quero falar com ela a sós. E entrei no quarto para orar com a mulher, e enquanto estava no quarto eu pensei: ó Deus, se tu apenas me mostrares uma visão do que vai acontecer com a mulher. O profeta pediu a Deus: se eu puder ter uma visão do que vai acontecer. E a senhora Wood, assentados do lado de fora, esperando para ver o que a visão diria.
Mas enquanto eu estava ali, fui repreendido por estar esperando pela visão. Parecia que algo havia referido de volta, não era o chamado. Para que você precisa de uma visão, quando a promessa já foi feita? Então eu ajoelhei e orei, enquanto eu orava, algo simplesmente se ancorou do lado de dentro, a fé da promessa. Aquela fé chegou e ancorou ali dentro daquele quarto. Não tem enfermidade que pode parar diante desta fé. Saí a senhora Wood, quando eu olhei e falei sobre isso, ela disse: você viu alguma coisa, irmão Brana? Eu disse: não vi precisamente coisa alguma, mas eu senti algo que me disse que sua promessa era verdadeira e que ele iria fazer isto, e eu creio que ele fará isto. Ele prometeu, ele é responsável por cumprir a sua promessa. E em menos de 24 horas, o fim daquele câncer começou a se desprender e uma crosta de cicatrização começou a formar sobre ele. A fé entrou em movimento e aquele câncer teve que morrer. Aquele demônio teve que sair. O câncer não cicatriza, como você sabe, a não ser que esteja morto. Então isto foi assim, a mulher está curada em casa. Que Cristo maravilhoso, este é o Deus de Abraão, este é o Deus que está aqui nesta noite. Mantendo seus olhos na promessa, assim disse Deus. Mas quando recebemos oração, às vezes saímos e dizemos: bem, isso não foi imediatamente. Às vezes a coisa não acontece na hora. Então talvez seja melhor regressarmos novamente. Oh, não. Mantenha seus olhos na promessa, assim disse Deus, aquilo estabelece isto é tudo. Se Deus disse assim, Deus é capaz de guardar a sua promessa, ou Ele a nunca faria. Abraão chamou aquelas coisas que não eram, como se elas fossem. E por 25 anos se firmou no impossível, por 25 anos ele olhou naquela promessa, porque ele considerou Deus capaz de realizar o que ele havia prometido. E você considera nesta noite também, você tem fé que Deus é capaz de realizar o que ele prometeu. E somos filhos de Abraão pela fé. Mantenha os seus olhos nessa promessa, vá crendo, venha receber a oração crendo nesta promessa, e você vai ver o resultado disso. Deus vos abençoe. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria, cantando essa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus é doce, traz gozo, paz e alegria. Amém, graças a Deus, o nome de Jesus é doce. Evangelista Leandro Gabriel, com São Marcos, capítulo 16. Boa noite com Jesus, Ele é a força da nossa vida. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus eterno, abençoa a Tua palavra no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, e que isto venha produzir cura,
que isto venha produzir saúde, que isto venha produzir vitória nas nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Em São Mateus, capítulo 16, se vocês quiserem abrir, São Mateus, capítulo 16, verso 16. Nós vamos começar no verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que ele é? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você sabe que pedra é esta? A revelação. A igreja está edificada sobre a revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja que tem revelação. O irmão Brana diz na mensagem: olhe sempre para Jesus. Ele diz, vejam, a partir do parágrafo 159, eles falharam em ver quem ele era. Esta é a maneira, quando eles olham e veem até mesmo o próprio Jesus, eles falham em reconhecê-lo. Eles fizeram isto no dia do Pentecostes, eles fizeram isto quando ele estava na carne, eles fizeram isto quando ele estava na manjedoura, eles falharam em vê-lo quando ele estava nas ruas de Jerusalém. Eles falharam em vê-lo quando ele estava na cruz. Falharam em vê-lo olhando nele. Aí o irmão Brana começa a dizer: quantos olham para ele e veem nele algum grande fundador intelectual? Alguns o olham para ver algum grande fundador intelectual. Alguns olham para ver nele um mito, como um Papai Noel. Alguns olham nele para ver um bebê. Outros olham e o veem através de algum livro histórico, através do que foi ontem e não de hoje. Mas a pergunta é: o que você vê quando você olha? O que você vê quando você olha para ele?
O irmão Branham diz: muitos olham, muitos de vocês alegam ter o Espírito Santo, olham e veem nele a segunda pessoa da Trindade. O que Abraão viu, como nós já ouvimos aqui, quando desciam lá 3 homens, ele disse: meu Senhor, vem. O que você vê quando você olha para ele? Nabucodonosor lançou 3 filhos hebreus na fornalha. Mas quando eles olharam, puderam ver a Jesus. Ele era o 4º homem que estava na fornalha ardente. Marta, os discípulos olharam para ele quando estavam no mar agitado, quando as ondas jogavam o barquinho de um lado para o outro. Os discípulos olharam para ele e viram a única ajuda. Você pensa que está sozinho, sozinha? Olhe para ele nesta noite e veja que ele pode te ajudar. O Deus de Abraão. Marta olhou para ele em um tempo de morte. Marta olhou para ele em um tempo de morte. Irmão, talvez você esteja em um tempo de morte na sua casa, em um tempo de morte na sua família. Ela olhou, e sabe o que ela viu? Ela não viu Jesus como um amigo que não tinha compromisso, porque o seu irmão estava morto. Jesus era amigo da família. Ela podia ter olhado para ele e visto um homem chegando atrasado. Mas Marta olhou para ele e viu que ele era a ressurreição e a vida. Em tempo de morte, Marta viu, quando ela olhou para ele, ela havia sido rejeitada pelo povo. Seu irmão estava morto, mas quando ela viu, ela caiu aos seus pés. Cai aos pés dele nesta noite e descobriu que ele era a ressurreição e a vida. E o enfermo pode olhar para ele hoje. Você pode olhar para ele hoje e ver que ele é curador, ver que ele é cumpridor de sua promessa, ver que ele ainda é o Deus de Abraão. E se você veio para receber oração, venha crendo nisto, que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas hoje está vivo em nosso meio. Permaneça em espírito de oração.
bendito, Pai amoroso, misericordioso, nós te louvamos agradecidos a Ti, ó Deus, como filhos de Abraão, nós te damos louvor, nós te damos graça, como desde o início deste culto, nós temos ouvido: louvai ao Senhor, todos os filhos de Abraão, louvai ao Deus de Abraão, e nós damos louvores ao Senhor, damos glórias ao Senhor, dando glórias a Deus, porque Abraão venceu, dando glórias a Deus, nós temos vencido e vamos continuar vencendo, dando glórias a Deus. Continue abençoando estes obreiros, continue abençoando o ministério, o nosso pastor, toda a igreja, todo o ministério no Brasil e no mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos levantar nossas mãos ainda e dizer um Deus abençoe para o nosso pastor, que está lá no recanto, pastor Joaquim Gonçalves, com sua família, pastor Jonas Pimentel, pastor Isaías Alves, pastor Boaz Lopes e todos os demais irmãos aí, o nosso abraço fraternal. E Deus continue abençoando a cada um daqueles que participaram conosco através da internet. Se o Senhor nos permitir, sexta-feira nós teremos mais um culto de pregação da palavra. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe.